Momento de reflexão. E a minha temática na reflexão de hoje é em cima de uma árvore. Minha mãe encontrou minha gatinha, Vívida, em cima da bancada da cozinha devorando o pão caseiro. Bufando de frustração, ela a expulsou porta fora. Horas mais tarde, procuramos em nosso jardim pela gatinha perdida, sem sucesso. Um miado fraco sussurrou ao vento e olhei para o alto de uma árvore onde uma mancha negra pendia num galho. Em sua ânsia de fugir da frustração de minha mãe por causa de seu comportamento, Vívida escolheu uma situação mais precária. Você não acha que às vezes temos atitude semelhante ao fugir de nossos erros e nos colocar em perigo? E mesmo assim, Deus vem em nosso resgate. O profeta Jonas fugiu em desobediência ao chamado de Deus para pregar em Nínive e foi engolido por um grande peixe. Em minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Deus ouviu o clamor de Jonas e ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Na sequência, Deus concedeu outra chance a Jonas. Após exaurir os nossos esforços para atrair Vívida para o solo, chamamos os bombeiros. Com a enorme escada totalmente aberta, um bom homem subiu e retirou nossa gatinha do galho em que estava e a colocou em segurança em meus braços. Nas alturas e nas profundezas, Deus vai nos resgatar de nossa desobediência com o seu amor redentor. A morte de Jesus na cruz nos resgatou de nossos pecados. Tá aí uma belíssima mensagem para refletirmos juntos nesta manhã de sexta-feira. Uma mensagem que traz essa temática que eu disse no início, mas que traz junto uma outra temática chamada obediência, ou desobediência, quem sabe. A gatinha, ao desobedecer, pagou pelas consequências e fugiu com medo, podemos dizer. A consequência lhe gerava medo e ela buscou abrigo em um lugar muito mais perigoso do que o perigo que a cercava antes. Porque às vezes nós temos medo de uma correção, nós temos medo da demonstração dos nossos pais para conosco, nós temos medo de sermos repreendidos e sermos chamados a atenção, e acabamos indo para lugares onde nos oferecem muito mais perigo, para lugares onde não terá compaixão de nós, para lugares onde pessoas às vezes ou fatos não medirão forças para agir para conosco, como os nossos pais, como o nosso dono agiria. E às vezes nos colocamos em um perigo maior achando que seria a solução para aquele problema momentâneo, mas às vezes as pessoas que querem nos corrigir, quem quer nos corrigir pelo nosso erro, pela nossa desobediência, por termos pisado fora da linha, quer nos corrigir racionalmente com amor. Não fará aquilo para o nosso mal. E às vezes achamos melhor ir para a copa de uma árvore, correndo o risco de cair lá de cima e sofrer danos maiores do que uma simples correção que sofreríamos. Às vezes precisamos ir para o fundo do mar, como Jonas foi. Jonas teve uma experiência que você conhece a história, né?
Deus pediu a Jonas para que cumprisse uma missão em Nínive. E Jonas negou aquele pedido. Ou seja, desobedeceu à vontade de Deus para a vida dele. E foi parar na barriga de um grande peixe, no fundo do mar. E lá de dentro do peixe Jonas clamou. Jonas falou assim: poxa vida, mas eu estou aqui. Eu imagino que ele tenha pensado assim ou dito assim na linguagem de hoje. Poxa vida, eu não fui ouvir a voz de Deus, eu não fui ouvir a correção de Deus. Ou poxa vida, eu não ouvi os conselhos do meu pai, da minha mãe, de pessoas que me amam, de pessoas que têm mais experiência do que eu, e de pessoas que me desempenhou uma atividade para fazer, eu não quis ouvi-las, e agora estou aqui no fundo desse mar, na barriga desse peixe. Eu estou morto. Eu estou acabado. Não há mais chances para mim. E de repente Jonas, lá da barriga daquele peixe, clama a Deus. Ele ora a Deus. E ele fala: Deus, tira-me daqui. E ele pensou naquele momento: tira-me daqui que eu não te desobedecerei mais e cumprirei a missão que o Senhor tem para mim. E às vezes, quando estamos em perigo, é a primeira coisa que nós fazemos, não é mesmo? É clamar a Deus. Quando você está em perigo, quando você está correndo risco de vida, o primeiro nome que você lembra, o primeiro nome que vem à cabeça, 4 letrinhas, é Deus. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, socorro. Deus, tira-me daqui. É o primeiro ser a qual recorremos, é Deus. Se estamos em um avião prestes a cair, gritamos e clamamos por Deus. Se estamos em um navio prestes a naufragar, clamamos e chamamos por Deus. E às vezes é preciso corrermos das consequências dos nossos erros ou da nossa desobediência para lembrarmos que temos que recorrer a Deus, né? Seria muito mais simples você ouvi-lo antes de tudo, de todas as coisas ruins que aconteçam, porque às vezes Deus fala algo no seu coração, Deus está falando para você: Lucas Oliveira, vai, faça isso, faça aquilo. E eu simplesmente não quero fazer. Eu simplesmente estou ignorando a vontade de Deus para com a minha vida. Eu simplesmente estou deixando Deus em segundo plano e estou buscando agir de acordo com os meus planos, com o meu planejamento. Mas quando as coisas dão errado, o primeiro nome que vem na cabeça é Deus, né? E depois, a quem recorremos são as nossas raízes, os nossos pais. Às vezes, obedecer pai e mãe é difícil, mas quando a corda aperta no pescoço, são eles quem chamamos. É para eles que ligamos. Quando somos jovens, sofremos um acidente de carro, de moto. Sofremos um acidente aí pela vida. Os nossos pais são as primeiras pessoas a ficarem sabendo. Porque recorremos a eles. E às vezes é tão difícil obedecer quando um pai ou uma mãe fala: não vá aqui, não vá ali. Quando Deus fala: filho, eu quero que você faça isso e não faça aquilo. Por mais que esteja no seu coração, por mais que seja a sua vontade, mas eu não quero que você faça isso. E nós desobedecemos. Nós desobedecemos e vamos pelo caminho errado e depois temos que se humilhar. Temos que se humilhar e clamar por Deus, clamar por nossos pais, pelas pessoas próximas de nós, pelas pessoas a qual têm amor por nós a ponto de nos aconselhar e de nos mostrar o caminho, para que não nos arrependamos depois e voltamos atrás para pedir ajuda a eles. Seria muito mais simples, muito mais fácil em nossas vidas, se nós aprendêssemos a ouvir os conselhos das pessoas boas, das pessoas que querem o nosso bem, a ouvir a voz de Deus e segui-la.
de acordo com a vontade dele, seria muito mais simples do que corrermos riscos maiores em nossa vida. Às vezes a desobediência nos leva para lugares onde realmente morremos, como Jonas. Jonas, que morrera, estava ali sem esperança porque tinha desobedecido, não tinha ouvido a voz de Deus. E às vezes a consequência dos nossos erros, da nossa fuga, pode nos levar à morte. E é nisso que eu quero que você pense nessa manhã, para que você reflita nessa mensagem de reflexão desta sexta-feira, que fala sobre a obediência, ou sobre a desobediência, e para você ver o que vale a pena, e para você ver o que fará melhor para você. E pense que não vale a pena correr riscos maiores. Às vezes a correção de uma pessoa que te ama será muito menos dolorosa, será muito menos sofrível do que uma fuga para um lugar que você considera seguro, mas que na verdade te oferece o risco muitas e muitas vezes mais. Quando você errar, quando você cair na tentação da desobediência, busque pelo menos não correr. Busque pelo menos não se abrigar em nenhum outro lugar, porque o lugar que pode te abrigar é o lugar que vai te corrigir. É o lugar que vai mostrar para você o que você deveria ter feito ao invés de desobedecer, ao invés de não ouvir a voz, principalmente a voz de Deus. Não busque correr de Deus quando você não fizer algo que Ele quer que você faça, mas se entregue a Ele. Fala assim: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu desobedeci. Eu estou aqui para pagar o preço, mas eu quero pagar o preço no teu colo, Deus. Eu quero pagar o preço nos teus braços. Porque se eu correr para longe de ti, se eu correr para longe da tua presença, eu ficarei vulnerável. Eu ficarei frágil. Eu não terei forças para sair do buraco onde eu vou entrar. Pense nisso e coloque na balança se vale a pena obedecer ou desobedecer. E em todo caso, se o pior acontecer, se você vier a desobedecer um dia a voz de Deus ou a voz das pessoas que te amam, que só querem o seu bem, não corra para longe delas. Fique, pague as consequências. Vai doer? Vai. Vai ser constrangedor? Às vezes. Mas com certeza é a melhor opção que temos. É permanecer onde estamos e aguentar as consequências dos erros a qual cometemos. Porque com certeza é o melhor caminho e o mais curto do caminho para virar o jogo e sair vitorioso. Então pense nisso, essa é a nossa mensagem de reflexão para você nesse dia 22 de maio de 2020 e que você possa refletir e possa pensar na obediência e as suas consequências. Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana.